Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é sobre o pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, este, esse e aquele. Este ou esse. Na fala, esses pronomes demonstrativos praticamente não se distinguem, porque nós fazemos a utilização dos recursos gestuais e faciais e muitas vezes não tem essa necessidade de saber se é este, se é esse, se é aquele, né? Porque a gente aponta. Então, este lápis pertence a mim, esse lápis pertence a você, aquele lápis pertence a outra pessoa. E a gente vai fazendo isso através dos gestos. Mas na escrita, a gente precisa dessa distinção. No entanto, o uso deste, esse e daquele deve ser cuidadoso quando essas palavras fazem referência a um termo ou a uma ideia do texto ou do contexto. Como eu falei anteriormente, quando a gente escreve, isso tem que estar muito claro para o nosso leitor, para quem está lendo o nosso texto. E ele tem que ser adequado ao contexto de produção, ao contexto que nós estamos inserindo essas palavras. Os pronomes demonstrativos são importantes recursos para o estabelecimento da coesão textual. Por meio deles, são feitas referências aos termos de um texto seguindo uma norma. O que seria a coesão textual? A ligação que as palavras, as frases, os parágrafos têm dentro de um texto, né? Então, esses pronomes demonstrativos vão nos auxiliar nessa coesão, vão nos auxiliar nessa organização textual. Este, estes, esta, estas, isto. A que esses pronomes remetem ou a que eles estão ligados? Estes pronomes, eles remetem a elementos que ainda serão citados. Então, quando eu vou falar de algo que eu ainda não citei, eu introduzo essa citação com o pronome este ou esta. Igual no exemplo que eu coloquei aqui. O tema do livro é este. Qual será? Eu vou citar logo em seguida. O aquecimento global. Estes pronomes também referem-se ao tempo presente. Neste momento, não posso falar com você. Estou falando no presente momento, né? E esses pronomes também referem-se a algo próximo do falante. A informação está neste livro que seguro. Isso significa que o livro está próximo a mim, não de quem está ouvindo. Este lápis que eu seguro é meu, então está próximo do falante. Esses, essas, isso. Se o este, esta, isto é de algo que ainda vai ser citado, esses pronomes aqui, eles vão retomar elementos que já foram falados, que já foram citados. O livro trata de aquecimento global. Esse é um tema importante. Esse o quê? Esse tema do aquecimento global. Então, para eu não repetir o termo aquecimento global, eu substituo por pronome. Esse é um tema importante. Esses pronomes também referem-se ao passado ou ao presente próximo. Nesse fim de semana, viajei para o interior. Então, estou falando um final de semana que passou há pouco. Exemplo, eu estou na segunda-feira e estou me referindo ao final de semana, no domingo antes da segunda-feira. Então, neste final de semana, nesse sábado, nesse domingo, viajei, fui ao cinema. Então, eu estou falando de algo que está próximo, é um passado próximo. Ou então, se é um presente próximo, eu posso falar também. Nesse final de semana, viajarei para o interior. Então, é um final de semana que está se aproximando. Que aí é o que a gente chama de um presente próximo. Esses pronomes também referem-se a algo próximo do ouvinte. Pode me passar esse saleiro, por favor?
Quando eu utilizo essa forma, eu estou dizendo que o saleiro está perto de quem está me ouvindo, não está perto a mim. Se estivesse perto a mim, eu falaria este saleiro, mas como estou falando de algo que está perto de quem está me ouvindo, eu uso o pronome esse. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Esses pronomes referem-se a passado distante. Então, quando eu vou falar de um passado que está muito longe, um passado bem passado, eu vou utilizar aquele, aquela, naquele. Então, naquela época, ela ainda não tinha filhos. Posso estar falando isso como se fosse uns 10 anos atrás, uns 20 anos atrás, né? Esses pronomes também referem-se a algo distante do falante e do ouvinte. Então, quando algo ou alguém está longe de quem está falando e de quem está ouvindo esta pessoa que está falando, eu vou utilizar esses pronomes. O material está naquela sala no fim do corredor. Então, entende-se que a sala que está sendo mencionada aqui nesse exemplo, ela não está perto nem de quem está falando e nem de quem está ouvindo, mas é uma sala um pouco distante. Resumindo, estes, esta, estas e isto remete a elementos que ainda serão citados. Já o esse, esses, essa, essas e isso retoma elementos que já foram citados. E aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo refere-se a passado distante. Já o este, esta, isto refere-se ao tempo presente. Esse, esses, essa, essas e isso refere-se ao passado ou presente próximo. Este, esta, isto refere-se a algo próximo do falante. Esse, esses, essas e isso refere-se a algo próximo do ouvinte. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo refere-se a algo distante do falante e do ouvinte. Uma observação. Há, no entanto, uma regra diferente nos casos em que o pronome precisa retomar um termo, ou seja, o pronome ele precisa retomar o que está sendo falado. De vez de repetir, esse pronome vai resgatar essa ideia. Mas há dois citados anteriormente. Em lugar desse, que poderia provocar dúvida, emprega-se este para fazer referência ao último termo citado e aquele para remeter ao primeiro. Então, mostrou imagens de Saturno e de Marte. Tem dois termos aí sendo ditos. Mas eu quero resgatar um dos termos, seria Marte. Então, eu vou usar o este no lugar de Marte, que está mais próximo, que é o último termo. Tem a cor vermelha e aquele possui anéis, que é o que está mais distante quando eu falo. Aquele qual? Saturno. Então, mostrou imagens de Saturno e de Marte. Este tem a cor vermelha e aquele possui anéis. E aí eu já sei que o este está referindo-se ao termo mais próximo e aquele ao termo mais distante. Bom, qualquer dúvida, podem me procurar. A aula ficou por aqui, espero que vocês tenham entendido. Boa noite.